Eu sou a Damieres e esse é um trabalho da disciplina de Fisiologia Humana, que o tema central é a regulação da temperatura corporal. Primeiro precisa falar, deixar claro, que essa regulação é feita exclusivamente pelo sistema nervoso autonômico simpático, sem a participação do sistema nervoso autonômico parasimpático. E o homem é naturalmente um ser que é homeotérmico. Então, a temperatura central do seu corpo se mantém constante, mesmo que haja uma variação de temperatura ambiental. Então, por exemplo, no frio, a temperatura interna do corpo vai se manter constante, e isso ocorre por meio de alguns mecanismos em específico. Tá, mas antes de ver sobre esses mecanismos, a gente precisa ter em mente que precisa ter um equilíbrio entre o calor que é produzido ou ganhado e o calor que vai ser dissipado ou perdido, porque se houver um desequilíbrio, então o corpo ele vai ter um problema e vai ter que lidar com isso. Agora vamos ver vou falar um pouquinho sobre os mecanismos para manter essa temperatura corporal estável, para manter ela regulada. Um dos principais mecanismos é o ponto de ajuste, que é basicamente uma temperatura X que o nosso corpo ele tem como base. E aí, por exemplo, se ocorre alguma alteração de temperatura no corpo, vai se comparar a partir do hipotálamo para ver se essa temperatura, o que vai precisar ser feito, se vai precisar dissipar calor ou se vai precisar ganhar calor para manter esse equilíbrio que é necessário para a temperatura corporal ficar regulada. E essas variações são percebidas por meio de receptores que estão presentes, por exemplo, no encéfalo, na pele, e levam essa informação até o hipotálamo. E ok, tendo isso em mente, a gente precisa partir do ponto que o homem ele vai trocar calor com o ambiente de alguns modos diferentes. Essa troca de calor ela é importante porque precisa, por exemplo, manter essa regulação, então às vezes precisa esfriar e às vezes precisa ganhar o calor do ambiente. O primeiro modo que eu quero falar é sobre a questão da irradiação, né, por meio das ondas eletromagnéticas, pode ocorrer essa troca aí. Tem também o meio da condução, que é a transferência direta de calor. Então, por exemplo, encostou na garrafa, a garrafa no caso está gelada, então eu passei o meu calor para ela e fiz essa troca de calor para resfriar o meu corpo. Mas o oposto poderia acontecer numa xícara de café quente, por exemplo. Um outro meio de troca de calor é a evaporação. No caso, nosso corpo ele perde líquidos durante o dia e por meio dessa perda de líquidos ocorre uma regulação, porque aí perde calor junto com, por exemplo, a água que sai do nosso corpo. E o último exemplo é a convecção, que é basicamente a circulação do ar enquanto ele muda a temperatura. Isso é um exemplo claro pra gente, pode ser o ventilador, por exemplo, em um dia quente. Ele vai soprar o ar, a gente está com calor, com ar quente, e por meio do ar que ele vai soprar, vai trocar vai ocorrer essa troca gasosa, troca dos ares, e vai refrescar. Bom, e agora aprofundando mais nessa questão da regulação da temperatura, batendo de novo na tecla, que é feito pelo sistema nervoso autonômico simpático. Tem alguns meios específicos que eu gostaria de deixar um pouco mais claro, que é feita essa regulação da temperatura corporal. E o primeiro mecanismo que eu quero comentar é do controle vasomotor, que, como o próprio nome já diz, vai sugerir aí, né, que vai ocorrer um controle motor dos vasos sanguíneos, que passam ali próximo à pele, próximo à derme. Então, ou eles vão dilatar, vasodilatação, ou eles vão reduzir e ocorrer uma vasoconstrição. Isso vai depender do que o seu corpo vai estar precisando, se vai ser perder calor ou ganhar ou conservar o calor. Ganhar nesse caso não, mas conservar calor. Se o corpo está precisando perder calor, vai ocorrer uma vasodilatação, porque por meio dessa passagem sanguínea vai fazer essa troca também, vai perder o calor, vai dissipar. Agora, no caso do frio, para manter, conservar, vai passar uma quantidade menor para evitar essa perda de calor. Um outro meio para conseguir manter a temperatura, nesse caso é para manter, não é para produzir, que é a piloereção ou o arrepio no frio, né? Algo comum dos mamíferos, né? Pela presença dos pelos, é a ereção desses pelos para, no caso, conservar o calor entre eles. Só que, como o homem, com o tempo, perdeu esses pelos, para caso não consegue conservar tão bem a temperatura a ponto de a gente não precisar de uma blusa de frio, por exemplo, quando a gente enfrenta um frio intenso. Mas é algo que é útil para outros seres que são mamíferos, né? E então o pelo ele vai ficar ereto para conservar o calor, para ele não perder, para esse calor não ser dissipado. E um outro meio para regular a temperatura corporal é pela sudorese, né? Então tem que ter uma regulação da sudorese, que a gente conhece mais comumente aí como suor. Essa é uma parte que eu achei um pouco mais complexa, mas vamos lá. Eu lembro claramente que tinha um desenho que eu vi num livro de um túbulo sendo inervado pelo sistema nervoso, por um nervo simpático que na base era onde estava a glândula sudorípara. Ele era mais grosso nessa parte.
e ele ia subindo até chegar no poro, e nessa parte ele era mais fino, esse túbulo. Certo. Então aqui, nessa base, onde ela era inervado, esse túbulo é inervado pelo simpático, eu me recordo que as células que formam esse túbulo, nessa região em específica, elas vão jogar sódio, e esse sódio vai atrair o cloreto, e juntos vão ser atraídos para a luz do túbulo. Então, e por meio da osmose, por conta da osmose, vão atrair aí a água para ter o balance. Ok, então agora esse líquido intertubular, que está dentro do túbulo, né? Ele vai seguir um trajeto até chegar no poro para poder sair. Só que antes dele chegar no poro, lembra aqui que na base é mais grosso esse túbulo? Ele vai chegar num ponto que é impermeável à água, ou seja, a água ela não vai retornar, não vai haver uma perda de água. E que o cloreto de sódio ele vai ser reabsorvido nesse ponto aqui. Ele vai voltar para o interstício e vai seguir a água misturada aí com esse líquido intertubular. E vai ser expelido e junto com ele vai ser perdido um pouco de calor, vai dissipar o calor. Só que assim, isso de o cloreto de sódio voltar para o interstício e não seguir o seu trajeto até o poro, isso ocorre quando é um ritmo normal. Mas tem situações que não dá tempo disso acontecer. E aí isso é um problema porque nessas situações, como esses íons eles não conseguem ser reabsorvidos, eles são perdidos. E isso pode trazer um prejuízo para o organismo, né? Se não for reposto. E para terminar essa parte, que a gente fala de suor, sudorese, glândulas sudoríparas, existe um fenômeno chamado aí como fenômeno da aclimatação, que é basicamente a adaptação do homem a um ambiente quando está muito quente. Igual, quando a gente vai fazer alguma caminhada na rua e está muito quente, a gente fala, nossa, tá calor, né? Mas com o tempo, você vai caminhando, vai, às vezes, conversando com um colega, você esquece daquele calorão e vai seguindo, porque você se adaptou àquele local por conta que houve uma produção maior desse líquido de suor perto. E agora, para falar sobre a parte que eu achei mais legal desse conteúdo, que é a parte que mostra que o hipotálamo ele é o responsável por tudo, é como se fosse o gerente de todo esse setor. E como que o corpo ele percebe o que ele precisa fazer? Ele tem termorreceptores na pele, que são os termorreceptores chamados termorreceptores periféricos. E ele tem termorreceptores também que são centrais, porque eles ficam no encéfalo. Bom, e essa é a parte mais legal, porque o hipotálamo é quem manda em geral, basicamente, falando assim por cima. Porque, tipo, é nele que fica aquela questão do ponto de ajuste, a temperatura ideal, é ele quem determina isso. Então, a questão da febre, o hipotálamo quem está relacionado, porque de acordo com essa resposta que ele vai receber, se está frio, se está quente, como que está a situação, que ele vai mandar um estímulo adequado para conseguir lidar com isso, né? De acordo, comparando essa variação com o ponto de ajuste. Sendo assim, o hipotálamo ele é dividido tipo aqui em dois setores. O hipotálamo anterior, ele vai ser ativado em situação de calor, então você vai ter sudorese, você também a vasodilatação para ocorrer essa perda de calor. Então, para dissipar esse calor, para ocorrer essa dissipação desse calor, vai ativar neurônios colinérgicos. Vai ativar neurônios simpáticos colinérgicos. Porque aí vai aumentar o suor, então vai ocorrer por meio da evaporação, vai dissipar o calor, mas vai também ocorrer uma vasodilatação. Mas há casos que precisa conservar, que é o caso que vai ter que acionar lá o hipotálamo responsável pelo setor do frio, né? Tô com frio, o que eu vou ter que fazer? Acionar o hipotálamo posterior. Para conservar, vai ser por meio de um neurônio adrenérgico, que é, por exemplo, aí a questão da vasoconstrição dos seus vasos sanguíneos, eles vai reduzir a dilatação deles, para evitar perder calor para o ambiente, né? Mas tem caso que ele não precisa somente conservar, mas precisa também produzir. E essa produção desse calor ocorre por um neurônio, por uma inervação de neurônio simpático motor. Ele vai inervar. Essa inervação vai promover a termogênese por calor, que por meio do tremor vai produzir o calor do seu corpo. E para finalizar, uma das partes que eu achei mais legal, que é a parte que fala sobre febre, né? Vamos entender um pouco sobre febre. Então, a febre está intimamente relacionada com o hipotálamo, porque ele é quem determina o ponto de ajuste, a temperatura ideal do corpo, e pipipopopó. Aí, o que acontece? A febre vai ter uma alteração nessa temperatura do ponto de ajuste, né? Porque, vamos supor, aqui é 36, mas agora aumentou para 39, chegou uma informação para o hipotálamo. Essa informação chegou por conta de quem? Por conta de agentes pirogênicos, podem ser endógenos, exógenos ou ocorrerem por meio de lesões cerebrais, por exemplo.
E essa mudança no ponto de ajuste, ela vai fazer com que a gente, por exemplo, sinta frio, sinta tremores, porque você vai ter que regular sua temperatura para esse ponto, vai ter que fazer chegar, então conservar e produzir calor. Você não pode perder o calor, você está com frio, mudou o seu ponto de ajuste, né, no caso aqui da febre. E aí você vai sofrer essas questões até você chegar nesse novo ponto de ajuste. E aí essa situação vai se sucedendo até que alguma coisa venha e mude esse ponto de ajuste, como por exemplo um remédio para combater o agente que causou isso, né? Vamos supor que é um agente de uma doença, às vezes, que fez essa febre. E aí é onde a gente começa a suar, né? Tem uma vasodilatação e vai ajustar novamente o ponto de ajuste para o seu local ideal, seu ponto ideal, né?